Se você ainda não faz parte do grupo exclusivo da igreja, eu quero convidar você a fazer parte desse grupo, onde eu tenho colocado todos os dias um devocional para abençoar a sua vida, somente para abençoar você, para edificar a sua casa, para estimular você a conhecer mais e mais a palavra de Deus. Eu quero convidar você nesse momento a pegar a sua Bíblia e abrir em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero ler um texto com você. No tempo que nós estamos vivendo, Deus tem falado muito ao meu coração que os problemas que batem à nossa porta não são problemas que chegam para nos destruir, não são suficientes para nos destruir. Depende da forma como você lida com eles, depende de como você encara os seus problemas. Eu queria ler esse texto com você, 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7. Você pode abrir na sua Bíblia, aqui também temos a versão NVI. E agora eu queria a atenção de todos aqui nessa leitura. Reverência ao Senhor. Paulo, ele vai fazer a seguinte declaração, ele vai escrever as seguintes palavras em sua carta, na segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto. Para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse demais. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas o Senhor me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quero convidar você a fechar os olhos mais uma vez. Existe um Deus que se utiliza de tudo para nos ensinar, para nos abençoar, para nos amadurecer, para nos fazer crescer, inclusive a sua dor, inclusive o seu problema. Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da tua palavra, uma palavra que ela foi colocada de forma intencional nas nossas mãos para nos ensinar a viver como te agrada, não como nos agrada. E Paulo foi colocado nessa jornada para nos mostrar, sim, que é possível ter tudo, é possível conhecer tudo, é possível ter autoridade, é possível ser um homem conhecido e reconhecido, mas ao mesmo tempo é possível ser um servo temente, obediente, que prioriza o Senhor. Que possamos ter esse olhar nessa noite, um olhar divino, um olhar na perspectiva do Espírito Santo, que possamos olhar para os nossos problemas, para as nossas dores, para os nossos desafios, para as nossas dificuldades, da forma como o Senhor olha, e é no nome de Jesus que nós oramos, amém. Deus quer falar hoje a respeito de problemas que curam. Nas mãos de Deus qualquer coisa tem um efeito poderoso, e você não precisa ter dúvidas a respeito disso, até os seus problemas, que talvez hoje estão esgotando o seu coração, tirando a sua paciência. Eu quero dizer para você que Deus tem poder para pegar os seus problemas e transformá-lo em um remédio de cura, em um antídoto de cura. Deixa eu trazer um pano de fundo rápido a respeito do que Paulo está vivendo aqui. Paulo, ele convivia com um problema. A Bíblia trata esse problema, ele dá um nome para esse problema, e Paulo diz que esse problema se chama espinho na carne. E o espinho na carne não é literal. Já saiba disso, não é um espinho que estava em Paulo que ele não conseguia tirar. Não, é uma expressão de que Deus permitiu que um problema o acompanhasse. Ele tinha um problema totalmente desconfortável. E aí, quando você vai para o texto, você vai perceber que ele diz a respeito desse espinho na carne, que foi enviado por um mensageiro de Satanás. Olha só que loucura isso. Precisa de muita maturidade espiritual para entender.
Ele vai dizer que ele tinha um espinho na carne, que foi enviado por um mensageiro de Satanás, e o texto vai dizer, para que fim? Para massacrá-lo? Não. Para que ele não se orgulhasse de tudo aquilo que ele tinha conquistado, de quem ele era, e de tudo que ele já tinha feito, e de toda a palavra que ele já tinha pregado, porque quando você olha para o contexto de Paulo, e Paulo é aquele homem que prega a palavra, que ensina pelo Espírito, que faz milagre, que sai poder das suas palavras. Naturalmente, quando a gente olha para os dias de hoje, muitas pessoas se exaltariam com isso, se colocariam num patamar, onde elas diriam, o meu lugar agora é lá em cima, o meu lugar agora é nesse lugar, agora eu não atendo mais esse tipo de gente, agora eu não acesso mais esse tipo de pessoa, porque eu sou um ungido especial. Não, e Paulo fala que Deus permitiu que esse espinho na carne, que foi levado por um mensageiro do diabo, alcançasse ele para que o seu ego não fosse inflado. E esse problema desconfortável, Paulo tenta se livrar, como todos nós tentamos nos livrar dos nossos problemas. E o que ele faz? Paulo, ele usa a melhor ferramenta que o crente tem, a oração. E o texto vai dizer que Paulo orou 3 vezes. E aqui sim é literal. 3 vezes ele orou pedindo para o Senhor. E na 3ª vez da sua oração, Deus não atendeu, ele entendeu. É para eu conviver com esse negócio até quando Deus quiser. E ele já não gastou mais energia com esse problema. Ele parou de orar sim por esse problema, porque ele entendeu. E aqui não é um princípio. Quando a Bíblia fala que Paulo orou 3 vezes, isso não é princípio. Ou seja, você não tem que orar 3 vezes por todos os problemas, e se ele não passar, você para de orar. Não, neste caso tem a ver com Paulo, e ele entendeu. O Espírito Santo revelou para ele e disse, Paulo, não adianta orar. O espinho da carne não vai sair de perto de você. E aí Paulo, ouvindo essa resposta, não deu mais ibope para isso, virou a página. Beleza, eu tenho um problema aqui comigo, eu tenho algo que está me acompanhando, que foi permissão de Deus, então agora eu preciso moldar a minha vida, também convivendo com isso. Ele orou e Deus não fez nada. Deus permitiu que essa situação fosse realidade na vida de Paulo, espinho na carne. Nada mais é do que um problema que acompanhava este homem, homem de Deus. E claro, teologicamente, não sei a profundidade do estudo que você faz na sua vida, mas no meio que eu vivo, muitos líderes espirituais, pastores, teólogos, gastam muita energia tentando especular sobre que espinho na carne era esse. E algumas pessoas falam que é uma paixão que Paulo tinha, que ele não podia corresponder. Outras pessoas dizem que Paulo tinha uma tentação, então ele era limpo só por hoje, ele tinha que resistir a algo todos os dias, aquele desejo por algo não foi arrancado dele, ele tinha que dizer não todos os dias. Algumas pessoas dizem que essa tentação, outras falam que é uma enfermidade que ele tinha e que não tinha cura. O fato aqui é que Paulo não revela qual que é o espinho na carne. Até para que, eu imagino que, para que não se crie uma religião em cima disso, para que não se crie uma teologia em cima disso, e ele não fala qual é o espinho na carne. Porém, o que importa nesse texto, não é a natureza do espinho, mas como Paulo o encarou. Como você encara os seus problemas? Não importa o problema, você concorda comigo? Que não tem problema mais poderoso que Deus. Concorda comigo? Deus é mais poderoso que qualquer problema, amém? Amém ou não amém? Amém? Então nós estamos juntos aqui na mesma verdade. Deus é mais poderoso que qualquer coisa. Então assim, por que eu vou categorizar problemas? Por que eu vou colocar problemas maiores e problemas menores? Qualquer problema Deus resolve. Problema é problema. E o foco desse texto que Paulo traz, e ele narra, e ele entrega essa carta para uma igreja, ele vai dizer, gente, não foca no problema, eu tenho um que o meu Deus falou que não vai resolver. Como eu estou lidando com isso? Deixa eu te ensinar, deixa eu te mostrar
o que é viver uma vida que glorifica ao Senhor, mesmo com problemas não resolvidos. Porque tem problemas que não vão se resolver. Não sei quais são. Também não significa que você não deva orar pelos seus problemas. Você precisa orar, você precisa tentar resolver, mas existem coisas que não vão mudar. E o ponto aqui é como Paulo encara isso, que nós precisamos aprender. E assim como Paulo, algumas perguntas vêm à minha mente. Provavelmente você está passando por uma situação difícil. Hoje estou passando por uma situação difícil, talvez você esteja passando por uma situação difícil, e a mesma oração que Paulo fez, eu faço. E aí quando eu vejo que Paulo fez 3 vezes, eu vou dizer, não, eu não vou parar na terceira, eu estou na 30ª. E vou para a 31ª. Porque orar não é problema, certo? Concorda comigo? Não é problema orar, ora à vontade. Clama ao Senhor. E se o Espírito falar, não adianta que isso não vai se resolver, aí você sossega. Mas eu sei que você passa por isso. Eu sei que você já tentou resolver seus problemas. Eu sei que você já tentou sair desse ambiente desconfortável. Mas eu também sei que você já teve a sensação de que Deus não está atendendo você. Hoje, preparando essa palavra, e aí no intervalo entre um trecho e outro, eu tomo meu cafezinho, aí eu tive o privilégio de ter minha esposa lá comigo. Aí eu chamei ela, sentamos no sofá, aí falamos, amor, a gente deve ter uns 750 problemas aí não resolvidos, né? Mas você está feliz? Eu falei, estou. Nossa família está bem? Está bem. Os nossos filhos estão cada vez mais apaixonados um pelo outro, porque a gente sabe, né? Que irmão de vez em quando briga e não se entende, né? Não sei como é que é na sua casa. A minha realidade quando eu era criança era assim, era briga com meu irmão mais velho. E as minhas 2 irmãs meninas, eu não queria me misturar com as meninas, e aí era um negócio, e eu vejo meus filhos se amando, um grude, eu falo, Deus, glória a Deus. Os problemas se tornam pequenos, e aí eu pude dizer para minha esposa, eu falei assim, amor, os nossos problemas estão nas mãos de Deus. Quando Ele quiser, Ele resolve. Eu sei que você tem a sensação de que parece que Deus não nos ouve, porque essa sensação eu também tenho. Paulo também tinha. Porque se ele não tivesse essa sensação, ele teria orado uma vez. Ele oraria uma vez, Deus responderia para ele, não ora mais, e ele pararia. Mas não, ele continua pela 2ª, ele continua pela 3ª, porque faz parte do ser humano. A gente sim tem uma sensação de que Deus, eu acho que Ele está dormindo, deixa eu acordar Ele. Com a minha oração maravilhosa, poderosa, Senhor Jesus, e aí põe aquela pose, para ver se funciona, mas não funciona. Na verdade, nem precisa de pose. Porque os ouvidos do Senhor não estão fechados. Ele está ouvindo o tempo todo. E Ele está dizendo para mim e para você, na verdade o que mais me preocupa é como você lida quando o problema bate à sua porta. Porque todos nós temos um espinho na carne, mesmo que ainda nós não o reconhecemos. Porque tem coisas na nossa vida, eu quero te dar essa notícia, eu não sei quais são essas coisas, mas existe algo na sua vida que não será resolvido. Porque a resolução completa vai acontecer aonde? Aonde, minha irmã, vai acontecer a resolução completa? Fala para mim. Na glória. Então é matemática simples. Tem coisa na sua vida que não será resolvida. E aí você pode dizer, esse é meu espinho na carne. Porque espinho na carne tem a ver com isso, tem a ver com uma dificuldade que não vai passar, tem a ver com uma luta que temos que guerrear constantemente. Talvez é um desejo ardente. Essa semana passada, viajei com minha esposa e nós fomos lá em Curitiba, na Cracolândia. Não sei se vocês já ouviram falar da Cracolândia. Só que a Convenção Batista criou a Cristolândia, que é o lugar onde eles retiram as pessoas da Cracolândia e levam para a Cristolândia para serem cuidadas. Nós dormimos com os craqueiros, nós comemos com os craqueiros, tivemos um tempo ali e vimos o movimento de Deus tirando as pessoas da lama e levando elas para perto do Senhor. Mas
Preste atenção, era nítido perceber que aquelas pessoas que estavam em tratamento, elas tinham um espinho na carne. E elas falavam: pastor, a sensação que eu tenho é que eu nunca vou deixar de querer estar lá. E aí eu falei: provavelmente você nunca deixará de querer, mas pela força do Senhor Jesus, você pode não voltar mais. E luta contra. Não importa o tema, não importa os seus problemas, daqui a pouco é um desejo, talvez é uma saudade profunda de uma terra, da sua terra natal, ou de seus pais, ou de algum relacionamento, ou de algo profundo no seu coração. Talvez o espinho na carne seja uma angústia que não sai, profunda. Talvez o espinho na carne seja sim um apego a alguma coisa, a alguém, uma enfermidade, uma perseguição. Talvez a sua história difícil do passado, aonde o diabo todas as vezes manda um mensageiro do inferno te lembrar de quem você era, para tentar te humilhar no tempo presente. Mas me veio uma outra reflexão: já passou pela sua mente? Você já pensou na possibilidade de que Deus possa estar usando as suas dificuldades para transformar o seu coração? Já passou pela sua mente que Deus pode estar usando os seus problemas para moldar você, ou até mesmo para curar você? Será que os seus problemas hoje, esse problema que você diz que é um problema, não estou falando de pecado, porque espinho na carne não é pecado. Pecado você tem que abrir mão dele e fugir para bem longe. Mas problema não, tem problemas que são problemas. De repente, não é melhor você entender que esses problemas, eles são e podem ser usados por Deus para te levar a um lugar que talvez você não iria se não tivesse esse problema? Parece difícil, mas não é. Se eu descer aqui e botar o microfone para vocês falarem, eu imagino que cada um vai trazer um problema seu. Eu tenho um problema na minha vida que o médico já disse que não tem cura. Talvez a maioria hoje tenha isso, que é hérnia de disco. Eu tenho um problema na coluna, e esse problema de tempos em tempos me incomoda. E teve um momento que ele me incomodou de tal maneira que eu fiquei inválido, praticamente inválido. Eu fui visitar os meus pais, não consegui voltar para casa. Minha mãe teve que me dar banho, comida na boca, porque esse problema acabou comigo. Esse problema me deixou de cama. E aí eu vou no médico, o médico vai fazer todo o diagnóstico, e ele fala assim: você fazia academia? Eu falei: fazia. Ele falou: pois é, tu fazia errado, agora você tem um problema que vai te acompanhar para o resto da vida. Eu falava: ok. E aí eu tento fazer minha parte, eu tento fazer o exercício físico agora da forma correta, eu tento não abusar, porque sou novo, 45 anos, mas nem tanto, né? Eu tenho que cair na realidade, que a velhice está chegando. Então a gente tem que buscar fazer as coisas de forma responsável. Faço os meus alongamentos, eu evito movimentos bruscos, como por exemplo lavar louça, arrumar a cama, eu evito. Mas eu olho para essa realidade, e eu já orei pedindo para Deus me curar. E aí eu uso tudo que eu tenho direito, sou pastor há 20 e poucos anos. Já ponho, eu dou carteirada para o Senhor aqui, como se isso fosse alguma coisa. Eu já orei várias vezes, principalmente no momento que a coluna começa a me chamar a atenção e dizendo assim: ó, eu vou dar problema agora, eu vou dar problema. Eu falo: Deus, não deixa, eu começo e faço aquela oração fervorosa. Na verdade eu nem oro, eu começo a discutir com Deus. Eu olho para Deus e falo: não deixa o teu servo passar por isso. Eu tenho um monte de coisa que o Senhor me entregou nas mãos, eu tenho um monte de responsabilidade, tenho minha família, meus filhos, tenho todo mundo aqui. Deus, não deixa, sou pastor, preciso cuidar das pessoas, tenho criança em casa, não deixa. E eu começo a orar de um jeito diferente, que normalmente eu não oro durante os dias. A minha oração sai diferente do meu coração. E aí você me pergunta: e aí pastor, tua oração está funcionando? Não, não está. Deus não me curou. Mas o Espírito Santo me trouxe
uma nova perspectiva, e a partir dessa nova perspectiva ele me questiona: ou será que eu te curei? Eu começo a avaliar a minha vida, eu percebo e constato que as minhas orações, elas são mais intensas e elas são mais fervorosas quando eu me deparo com um grande problema que se apresenta. Eu me apresento ao Senhor de forma diferente, eu priorizo sim de forma diferente, eu busco comunhão com Deus de forma diferente. Não são mais orações bonitas: Pai celestial, grandioso és tu. Não, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, Deus. Eu começo a falar coisa que nem sei mais o que eu estou falando, mas o que sai do meu coração é desespero. Aí é um filho que de fato está expressando o seu coração sincero: Deus, preciso de ajuda. Pai, preciso do Senhor. Não deixa que isso me incomode. Intervenha na minha vida e na minha história. Mas uma coisa é certa, deixa eu dizer algo para você. O desconforto, ele é desconfortante, o nome já diz. Mas o desconforto, ele me aproxima mais de Deus do que os momentos confortáveis. Eu não sei se é assim com você também. Talvez você está aqui nesse culto porque você está passando por um momento tão desconfortável que a tua última esperança é: vou ali na lagoinha ver o que Deus tem para mim. Porque o desconforto, aos olhos de Deus, deixa eu dizer para você, não é algo mal, não é algo ruim. E esse desconforto, quando eu percebo que está acontecendo comigo, eu ouço o Espírito Santo dizendo ao meu coração: sinta essa dor, mas entenda que essa dor não é para te destruir, mas é para te deixar mais alerta, para te deixar mais humilde, é para te deixar mais servo, é para te deixar mais prostrado aos meus pés. E quando essa dor vem, por muitas vezes, literalmente, eu fico prostrado. E o Espírito Santo, comigo, ele tem um bom humor. Ele fala: é aí que você tem que ficar. Esse é o teu lugar, rendido aos pés de Jesus. Porque senão você vai ser mais um homem nessa terra, que no dia que morrer, ninguém vai lembrar de você. E o nosso valor não está mais naquilo que nós temos de bom, mas o nosso valor está naquele que nos entrega tudo de bom. O nosso valor está em Deus. E aí, nesse momento que a dor me ataca, que a dor me afeta, o Júnior, pastor da Lagoinha, aquele que fez teologia, aquele homem que é autoridade em casa, que cuida dos filhos, ele passa a ser um ninguém, ele passa a ser aquele cara que mais precisa de Deus, e precisa pedir favor para um menino de 7 anos, pega para mim porque eu não consigo. E aí o Espírito Santo faz de novo a pergunta: será que eu não estou te curando? E já não tem mais a ver com o meu problema da coluna, mas agora tem a ver com o problema do meu coração. Porque existe algo mais importante para Deus do que a sua dor física, do que os seus problemas físicos. Eu quero e continuo orando para que Deus cure as enfermidades da nossa igreja. Tem tantas pessoas enfermas, pessoas que estão em casa que não podem sair, estão no hospital, que precisam de um milagre de Deus. Eu continuo orando, eu continuo buscando no Senhor a resolução desse problema. Porém, e até agora, quando falo da minha dor, Deus tem usado as minhas limitações e a minha dor simplesmente para curar aqui dentro o meu coração. E aí, como Paulo, eu já não dou mais ibope
ibope para o espinho na carne, mas agora eu dou ibope para o Espírito Santo que habita em mim. Fala, Senhor, fala o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer para mim, mesmo torto, fala, não importa, porque eu sei que logo logo o Senhor vai me curar, eu sei que logo logo isso vai passar, eu vou tomar os remédios fortes, vai passar, porque vai passar, é um negócio crônico, mas passa. Mas fala, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E de vez em quando eu falo: Deus, não deixa vir a dor na coluna, mas fala comigo, eu não desisto. E Deus tem me dado graça. E talvez o motivo do espinho na carne na sua vida seja esse que Paulo fala. Ele diz: a fim de que a fim de que você não se exalte demais. E o próprio profeta já disse: querido, enquanto você é jovem, você tem força, faz o que você quiser, mas a velhice vai chegando e você vai sendo levado para onde as pessoas querem. Então, por que ao invés de refletir lá na frente, não começa a refletir agora? Eu só faço o que faço porque Deus me deu permissão e saúde, não porque sou melhor do que alguém. E talvez exista um problema batendo à sua porta de anos e anos e anos, e ele não se resolve, ou ele não passa, ou ele não é eliminado, porque talvez Deus está dizendo para você: Ele permanecerá contigo para que você entenda que sem mim você não é nada, e você nada pode fazer. Porque se eu tirar essa dor e deixar você tinindo, você se desvia, você se afasta. Claro que aqui é uma conjectura, mas quando a Bíblia revela isso, significa que nós precisamos dar atenção, porque no mínimo a igreja de Jesus sofre por causa do ego, por causa do orgulho, por causa desse sentimento de se sentir melhor e mais importante do que os outros. E aí o que Deus está trazendo? Mais humildade, calma, mais humildade, mais dependência, ora mais, busca mais empatia, olha para as pessoas e sinta a dor do próximo, olhe para as pessoas e coloque elas superiores a você, não fica se sentindo melhor do que ninguém, pelo contrário, faça o que a Bíblia manda. Na verdade, as pessoas são melhores do que você, coloque elas acima de você, tenha mais misericórdia, tenha mais compaixão, deixa Deus moldar o seu coração por meio da sua dor. Talvez, querido, a sua dependência hoje esteja no seu corpo saudável, a sua dependência, a sua garantia esteja na sua inteligência, nos seus recursos financeiros. Porém, vem um raciocínio muito simples: quando tudo isso acabar? E se tudo isso acabar? Provavelmente você vai perceber que você precisa depender de alguém muito mais consistente do que você, muito mais poderoso do que você, muito mais firme do que você, e esse alguém se chama Jesus Cristo. É nele que nos agarramos, porque o dia que esse corpo falhar, nada vai falhar, porque está alicerçado em Deus. Agora, quando nós alicerçamos tudo nas nossas forças, o momento que nós falharmos, tudo desmorona. E aqui, quando Deus decidiu recusar tirar o espinho da carne de Paulo, Ele simplesmente não recusa e fica por isso mesmo. Não, Ele te entrega algo, Ele te dá algo melhor, mas você precisa reconhecer que é algo melhor. E Deus fala para Paulo: Paulo, presta atenção, deixa esse espinho da carne de lado, cara, deixa esse problema de lado, vai te acompanhar sempre, não dá bola para isso não, vai ficar aí, mas deixa eu te dar um negócio que é melhor. E Deus fala: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Que negócio é esse de se achar o poderoso, o melhor, o fortão, o grandão? Não! Porque mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com a sua fragilidade. E por muitas vezes, as pessoas que se deparam com essas fragilidades, pode ser que não volte mais. E Deus fala para Paulo: Paulo, esquece o espinho na carne, cara, não dá ibope não, porque a minha graça te basta. A minha presença te basta, eu estou contigo todos os dias, eu vou aonde você for. Se você permanecer me obedecendo, esse espinho na carne vai passar despercebido, você vai administrar tão bem tudo isso, que parece que ele nem está com você. E aí vem a pergunta do Espírito Santo para mim, e eu quero fazer ela para você: será que a graça que é derramada por Deus todos os dias, o tempo todo, tem sido suficiente para aplacar a sua dor? Será que nós merecemos algo a mais do que a graça? E quando nós entendemos isso, nós nos prostramos diante do Senhor e falamos: Deus, obrigado por aquilo que já recebi, obrigado por aquilo que eu tenho, obrigado porque o Senhor confiou a mim tudo que está nas minhas mãos. Porque aqui a graça conflita com o merecer. Porque merecer é um desejo da carne, é um sentimento da carne, é uma autojustiça. Se eu fiz, eu quero. Se eu passei, é meu direito. E graça entra em conflito com o merecer, porque graça é receber algo que você não merece. E nós precisamos escolher o que nós queremos receber. Nós queremos receber aquilo que merecemos, ou queremos receber aquilo que nós não merecemos? E Deus nos traz para esse lugar, porque Saulo, antes de ser Paulo, ele se julgava merecedor de tudo aquilo que ele tinha. Mas depois dele conhecer Jesus, as suas expectativas mudaram. E aqui entra esses versículos que relatam quem Paulo era. Ele diz: se bem que eu poderia até confiar na minha carne. E eu vou te explicar por quê. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, porque Paulo, ele era o cara, era o melhor do seu tempo, e ele relata isso: ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, ou seja, eu sou um doutor, de sangue azul, de linhagem, da melhor linhagem de todas. Quanto ao zelo, eu persegui a igreja, ou seja, eu tinha a lei nas minhas mãos, e eu queria que o povo do caminho cumprisse essa lei na minha perspectiva. E aí ele fala: quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Merecimento. E Paulo cita isso na carta, ele fala: deixa eu mostrar para vocês que gostam de dizer que são alguma coisa, deixa eu dizer para vocês quem eu sou. Eu sou aquele que, humanamente falando, não tem ninguém melhor do que eu neste tempo. Eu sou um homem irrepreensível. Mas Saulo foi transformado pelo poder de Deus. Saulo recebeu a presença de Jesus. E se Saulo no passado se julgava o melhor de todos, ele continua relatando na sua carta as seguintes palavras, versículo 7, mas, olha o que ele fala: o que para mim era lucro, e passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual, e aí vem a dor de sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco,
para que possa ganhar a Cristo. Graça sempre vai entrar em conflito com o merecer. E o que Paulo fala é exatamente isso. Deixa eu dizer para você, quem de vocês ou quem de nós merece alguma coisa? Esse alguém sou eu. Eu mereço alguma coisa porque eu tenho, eu conquistei, eu sou, eu passei, eu cheguei. Mas deixa eu dizer para você, conheci Jesus, e agora eu abro mão daquilo que eu mereço, porque eu quero receber de graça, a graça que é derramada dos céus sobre a minha vida. E eu considero tudo isso que eu conquistei como esterco mediante a glória e o poder e a honra de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho de Paulo. E na dor, Paulo aprendeu a depender da vontade de Deus. Não é fácil, mas é necessário. Querido, quando nós sentimos que temos o controle de todas as coisas, facilmente esquecemos de Deus, porque controlamos e sabemos, e temos aquela sensação de que eu domino a situação, porque depende de mim, e eu não vou errar, e eu não vou vacilar, e temos essa sensação, mas nós nos distanciamos facilmente da presença de Deus. Mas o que Paulo está dizendo, e eu acredito no que ele fala, porque eu vivo isso e passa por mim, é que nos momentos de maior fraqueza, nos momentos de maior dor, nos momentos de maior perseguição, nesses momentos, quando nós nos sentimos incapazes de resolver os nossos problemas, inevitavelmente voltamos aos pés de Cristo e nos entregamos à sua poderosa vontade e reconhecemos: Deus, eu não consigo fazer. Por isso o que me resta agora é me prostrar aos teus pés e esperar no Senhor. Vai chegar um momento na sua vida que você vai perceber que a sua inteligência não basta, que a sua saúde impecável não basta, que os seus recursos financeiros não bastam. E aqui vem uma verdade que nós não podemos ignorar. Será nesse momento que você vai perceber que sem Jesus nada basta na sua vida. Você pode ter tudo, mas é no momento da dor que você vai perceber que tudo que você tem não é suficiente para aplacar a sua dor. E aí você percebe que tudo sem Cristo é nada. Mas você precisa acreditar nisso. Deixa eu terminar dizendo algo para você. Você acha, depois de tudo que você ouviu, você acha que Deus, é possível que Deus esteja usando a sua dor para curar algo mais importante na sua vida? Você abre possibilidades para que Deus esteja usando agora o seu maior problema para curar o seu coração, para alinhar o seu coração? Eu quero dizer para você que a sua resposta, ela precisa ser a mesma de Paulo. Ela precisa dizer sim. Ela precisa ser sim. Porque Deus, Ele não desperdiça nada. Se existe algo ainda que está acontecendo e não foi resolvido, e não tem a ver com o pecado, mas tem a ver com circunstâncias, e você já tentou, já clamou, já pediu, já fez, já mudou e nada aconteceu, abra a mente e abra a possibilidade para que Deus esteja usando esse problema que não é solucionável, para solucionar um que é muito maior, que está no seu coração e na sua alma. E no momento que você responder para o Senhor, dizendo para Ele: sim, Deus, eu vou me abrir agora para essa possibilidade, pode ter certeza que Deus vai declarar as mesmas palavras para você, palavras declaradas para Paulo. Ele vai dizer: querido, presta atenção, a minha graça te basta.
A minha graça te basta. Sabe por que ela te basta? Porque o meu poder, ele é aperfeiçoado. Sabe aonde? Nos seus momentos mais frágeis. E é aí onde os nossos joelhos têm poder. Porque nos prostramos. E a oração de Davi que fizemos: Deus, tudo que eu tenho não é meu, não veio de mim. Quem eu sou não foi produzido pelos meus pais, mas foi produzido na eternidade, então veio do Senhor. Então não tenho saída, a única saída que eu tenho é clamar ao Senhor, é te obedecer, é seguir os seus passos, porque eu sei que talvez esse problema não será resolvido, mas para o lugar onde o Senhor está me enviando, é muito melhor, é muito mais prazeroso, é muito mais poderoso, a ponto de fazer com que esse problema se torne invisível na minha vida. E aí a palavra de Deus para você hoje aqui, o desafio que Deus traz para mim e para você é: não viva na dor, não viva no problema, mas consagre ao Senhor o seu problema. Consagre a Deus, diz para Ele: Deus, eu tenho um espinho na carne aqui, e eu não sei qual é. Deus sabe, obviamente, e você. E talvez você está tentando ainda resolver de todas as maneiras, indignado, porque você acha que Deus é obrigado a resolver esse problema, porque você deu dízimo, você ofertou na obra, né, na colocação da tesoura da igreja, você está servindo, botou colete, e você aponta para Deus e fala: Deus, eu faço tanta coisa, já fui para retiro, já ofertei para missões, e Deus fala: o caminho não é esse, nunca foi, e jamais será. O caminho é você reconhecer que depende totalmente de mim, e a partir desse reconhecimento, algo vai acontecer a partir dos céus para você, algo, porque ainda não tem a promessa da resolução do seu problema, mas o que Deus vai te entregar é tão poderoso, que você vai fazer as mesmas declarações que Paulo fez. Ele vai dizer: ok, eu tenho um espinho na carne, eu tenho um negócio aqui do meu lado que o diabo está tentando me derrubar, mas ele não vai conseguir. Eu tenho o meu conhecimento, eu tenho minhas habilidades, eu tenho minha autoridade, eu tenho os meus diplomas, eu tenho tudo, mas a graça de Deus é tão poderosa, é tão prazerosa, é tão maravilhosa, que o que eu mais quero é deixar tudo isso de lado, por amor da palavra de Jesus. E Deus está te convidando a você tirar o foco. Tira o foco da sua dor e do seu problema, e coloque o foco em Jesus Cristo. E mais, sem que esse relacionamento tenha a obrigação de resolver este problema. Não, esquece isso aqui. Se relacione com Ele, busque a Ele, conheça a Ele, experimente mais dEle. E quem sabe, em algum momento, Deus possa resolver algo que está te afligindo. Mas independente disso, o que Deus quer é que você o reconheça e diga para Ele: a tua graça me basta. Será que você pode dizer isso para o Senhor? Não importa, pode ser de boca para fora nesse momento: a tua graça me basta. E se você permanecer nesse lugar, Deus vai tornar isso verdade no seu coração, porque é assim que começa. Deus, a tua graça me basta. Aperfeiçoe o teu poder na minha fraqueza. Aperfeiçoe o poder na minha fraqueza. Quero te convidar a se colocar de pé e feche seus olhos nesse momento. E agora declara isso para o Senhor, declara o seu coração, declara com as suas palavras, que de fato você entendeu isso, você entendeu que o que Deus quer de você é que você se relacione com Ele, que você esteja com Ele, que a sua atenção esteja nele, que o seu coração esteja nele. Declare isso comigo, diga: vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Diga isso para Ele. Coloque o seu coração diante do Senhor.
Ele é maravilhoso. Oh. Diga mais uma vez: eu vim para adorar. Eu vim para prostrar. Eu vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso. Eu quero convidar você, se você pode, tem saúde, se coloque de joelhos agora. Esse é o lugar que o nosso coração precisa estar todos os dias. E eu tenho repetido isso todos os momentos que eu posso. Eu fiz um compromisso com Deus. Eu fiz um compromisso com Deus para o ano de 2026. Eu disse para o Senhor: Deus, todos os dias eu quero separar a minha primeira hora para Ti. Então todos os dias, ao me levantar, eu vou para a presença do Senhor, eu abro a minha Bíblia e eu ouço a voz do Senhor e oro aos pés de Jesus todos os dias. Eu tenho feito isso nas redes sociais para estimular você, para que você faça o seu compromisso com Deus. Não precisa ser o mesmo meu, porque o Deus é um Deus pessoal, e eu creio que Deus está te pedindo algo aqui. E Deus me pediu isso. Deus me falou: Júnior, eu quero que a primeira coisa que você faça no seu dia seja me buscar e falar comigo. E eu falei: Deus, o meu dia é muito cheio, o meu dia começa cedo. E o Espírito Santo falou: então acorde mais cedo. Acorde mais cedo. Eu tenho tido essa experiência há 126 dias. E tanta coisa poderosa Deus vem fazendo no meu coração. E deixa eu dizer para você algo. Continue com os olhos fechados, com os joelhos dobrados. Nesses 26 dias, tantos problemas têm batido à nossa porta. Tantos problemas têm batido à nossa porta. E são nesses momentos que Deus tem falado comigo: a minha graça te basta. Muitos desses problemas serão resolvidos, mas eu preciso garantir que a minha graça te basta. Eu tenho dito para o Senhor: a tua graça me basta. Pode acontecer o que acontecer, o problema que vier, eu não vou parar. Eu não vou parar de te buscar em primeiro lugar todos os dias. Eu não vou parar de buscar a tua palavra. Eu não vou parar de orar e clamar ao Senhor. Eu não vou parar de ter comunhão contigo, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que no momento próprio Ele vai resolver muitos desses problemas. Porém, se um desses problemas, ou algum desses problemas, Ele decidir não resolver, ainda assim exultarei o Deus da minha salvação. Será que você tem coragem para declarar isso para Ele? Declara isso agora de joelhos. Deus, eu quero sim que o meu cenário mude. Eu quero que a minha realidade melhore. Fala isso para Ele: eu quero que o meu problema se resolva. Mas seja feita a tua vontade. E você veio para cá para isso. Senhor, Pai, nós estamos aqui prostrados diante do Senhor, com os nossos joelhos no chão, mas com o nosso coração rendido a Ti. Nós entendemos a Tua palavra, Pai. Nós entendemos o Teu recado. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo conduziu a Tua palavra de acordo com cada realidade aqui presente. Todos nós entendemos isso.
Mas esse é o papel do Espírito Santo, é nos convencer, nos fazer entender, nos fazer compreender. Isso aconteceu. Mas nós precisamos agora tomar resoluções. A decisão é nossa. Se nós iremos para a direção que o Espírito Santo nos mostrou, ou se nós recusaremos. E a minha oração é que a tua igreja, o teu povo, não recuse a tua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que os meus irmãos entendam isso. Que o teu amor e a tua graça sempre permanecerão conosco. A tua presença é constante. Mas não significa que todos os problemas serão resolvidos. Pode ser que exista um que o Senhor está dizendo: esse vai te acompanhar. E aí, o que você vai fazer? E a minha oração é que a resposta do teu povo seja: ainda assim, eu exultarei o Deus da minha salvação. Eu permanecerei contigo, porque a tua graça me basta. Que essa palavra alcance os nossos corações. E que saiamos desse lugar cheios da tua graça e do teu amor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.